nós começamos aqui a falar sobre a igreja, o local daqueles que amam a Jesus, daqueles que servem a Jesus verdadeiramente. Então nós falamos sobre o planejamento de Deus antes da fundação do mundo, vimos Adão e Eva como uma figura da igreja e da noiva do Senhor, e depois partimos ali no meio dos profetas e chegamos até Jesus, que veio gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, e ele cumpriu todo o propósito de Deus na sua vida, né? Não só o propósito que Deus tinha para ele, mas o próprio Jesus disse que ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para anular a lei, mas ele cumpriu a lei nele mesmo. Então ele compensou duas coisas, em dois mandamentos que, se a gente for olhar bem, ele são os mandamentos em que estão inseridos todos os demais mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, todas aquelas coisas que nós vemos na palavra, não roube, não adultere, não mintam uns aos outros, diz respeito a amar o próximo. E quando lá não terão falsos deuses, né, não digam palavras vãs com relação ao Senhor, faz relação ao amar a Deus sobre todas as coisas. Então em Jesus nós vemos esse cumprimento de tudo aquilo que Deus sonhou. E Deus continuou sonhando ainda, né? E Ele nos arrastou para esse sonho dele. E depois, na semana passada, nós vimos que a igreja se expandiu com a descida do Espírito Santo, que os profetas antigos que não viram, haviam profetizado. Jesus disse a respeito dessa promessa e se cumpriu ali no dia em que o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. E Jerusalém estava lotada de pessoas, de judeus que vieram de várias partes, porque era a época da festa da colheita, das primícias, né? Tem alguns nomes essa festa. E todo o povo, eles foram atraídos, eles estavam ali por causa de uma ordem de praticar uma festa. Mas eles foram atraídos por outra coisa que sobrepujou aquela festa. Eles foram atraídos pela manifestação do Espírito Santo de Deus, que estava numa casa. Todos eles estavam ali na cidade de Jerusalém. E o povo que recebeu o Espírito Santo de Deus estava numa casa e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Então, o que atraiu aquele povo? O Espírito Santo de Deus. Amém? E com essa descida do Espírito Santo, houve uma expansão da igreja. A igreja começou a explodir. As pessoas ouviam a falar daquilo que estava acontecendo e elas vinham se juntando, né? E como é que elas ouviam falar? Cada pessoa era testemunha do que Jesus estava fazendo, né? Na vida deles. Eles testemunhavam a respeito da sua fé. Nós vimos também que esses crentes, esses primeiros crentes, eles se mantiveram firmes na doutrina dos apóstolos, no ensinamento apostólico, no amor mútuo, né, na comunhão, no partir do pão. E cada um, onde eles estavam, eles falavam a respeito daquela boa notícia, das boas novas. Né? Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim: o Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas. Amém? É boa notícia. Olha só, o mundo está cheio do que hoje? Só de notícia ruim. Eu estava assistindo lá uma revista, jornal, revista que passa no YouTube, e a gente só vê má notícia. É só briga, é só separação, é só inveja, e cada um querendo mais poder um do que o outro, né? E isso não é só lá, naquele escalão, não. Quando a gente desce para o nosso mundo aqui também, é a mesma coisa. Numa escala às vezes menor, mas acontece a mesma coisa, né?
Então, a igreja, ela era diferenciada por causa disso, porque as pessoas se preocupavam umas com as outras. Elas se reuniam no templo e nas casas para fazer o quê? Orar, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão, liberar o ensino dos apóstolos, se manter firme, porque é isso que faz a fé crescer. E quando a fé cresce, né, quando a fé vai para cima, ela cresce, ela toma uma estatura mais alta, ela não cabe dentro de nós. O que é que nós fazemos? Nós chegamos para o lado do nosso próximo e testemunhamos a respeito da nossa fé. Ora, isso é o que está na palavra. Jesus disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Por que aqueles primeiros crentes testemunhavam? Porque eles estavam orando junto, eles estavam em comunhão, eles partiam o pão junto, né? Se alguém tinha uma necessidade, eles atendiam aquela necessidade e estavam estudando a palavra de Deus, aquela palavra que os apóstolos que receberam de Jesus passaram para eles. Era comida fresquinha, então eles passavam, comiam daquela comida e não podiam ficar com aquela receita para eles, né, Marisete? Ele estava falando sobre a receita do cappuccino, mas não podia ficar com aquela receita para eles. Eles dividiam aquilo que eles tinham com todas as outras pessoas. Com a expansão do Evangelho, nós chegamos a semana passada e falamos sobre a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi o primeiro que morreu por causa da pregação do Evangelho de Cristo. E por que ele morreu? Porque os religiosos, aqueles que queriam manter as pessoas no cativeiro, né, manter as pessoas aprisionadas, aquela lei, porque a lei não traz liberdade, a lei aprisiona. O que a lei fala? Não, não, não e não. Jesus fala assim: olha, nada é impossível para aquele que crê. Jesus vem e abre um leque mostrando que existe uma vida diferente daquela vida de cativeiro. Ele era a própria liberdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade trará liberdade para você. Estevão, ele descobriu, né, recebeu a mensagem e descobriu com toda a fé no seu coração que realmente isso era possível. E ele começou a pregar, olha, a liberdade. Ele começou a falar ainda além daquilo que até os apóstolos estavam falando. Ele começou a falar que a liberdade chegou não só para os judeus que se convertiam ao cristianismo, mas ela iria abarcar os gentios, aqueles que eram estrangeiros. E com essa mensagem dele, aquelas pessoas, né, que eram os líderes religiosos da época, eles queriam manter as pessoas aprisionadas ainda, aquela tradição que eles tinham. E eles pegaram e apedrejaram Estevão, levaram ele para fora da cidade. E a palavra de Deus diz, né, nós falamos aqui a semana passada, que ele teve a morte mais linda que qualquer pessoa pudesse imaginar, e na posição melhor que alguém poderia imaginar, de joelhos no chão e tendo uma visão dos céus. Viu os céus abertos e ainda pôde interceder pelas pessoas que estavam apedrejando ele, pelos seus algozes, como diz alguns estudos, né? E o que aconteceu então? A roupa de Estevão, que ele estava, caiu onde? Nos pés de Saulo de Tarso, né? E aí começou a perseguição da igreja. Então, expansão e perseguição andam juntos. Quando há perseguição, há expansão, né? Nós vamos ver isso hoje, que realmente houve a expansão e a perseguição da igreja. Entrando agora
na nossa lição de hoje, nós vamos ler juntos Atos 9:31, que o irmão Rogerinho vai colocar para nós. Dá para ler? Acho que é melhor apagar. Isso. Vamos lá? A igreja. Vamos? Lê junto lá, ó. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Olha só que versículo importante para nós que somos servos do Senhor. Em primeiro lugar, a igreja tinha paz. Por quê? O Espírito Santo estava no meio dela. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, e agora ela sai da geografia aonde estavam os judeus, que a Judéia e Samaria era onde vivia o povo judeu, a Judéia e a Galiléia era onde vivia o povo judeu, mas a Samaria era considerada um país de estrangeiros, tanto que os judeus não se davam bem com eles. Então o que aconteceu? A igreja começa a se expandir no meio dos estrangeiros, não é? E diz que ela ia se fortalecendo. Como que ela se fortalecia? À medida que ela andava no temor do Senhor. Aleluia. E daí ela era encorajada, né? Tinha coragem. Coragem para quê? Para testemunhar. Coragem para ganhar outras pessoas. E ela crescia em número. Amém? Amém. Esse versículo aí, a gente precisa decorar e trazer ele para o nosso coração. Porque nós vamos continuar falando hoje sobre a expansão e a perseguição da igreja. Preste bastante atenção que todas as vezes que a gente olhar para a palavra de Deus e ver que o inimigo tenta embaraçar a obra do Senhor, tenta parar a obra do Senhor, tenta aniquilar as pessoas que estão fazendo um bom trabalho, nós vamos ver que o efeito ele é diametralmente o oposto. O que é isso? Ao invés de sucumbir, a obra cresce, a obra expande, né? Hoje a gente está vendo, a gente não vê crescimento nas igrejas, hoje mas tem igreja com um número enorme de pessoas. Tem, mas procura ver nas igrejas quantas pessoas é que foram convertidas através da pregação do Evangelho e aceitou Jesus nesses últimos tempos. Você vai ver que foram muito poucos. O que nós vemos hoje? Nós vemos uma movimentação, né? Eu estou falando da igreja física agora, de pessoas, eu não me dei bem aqui, eu cheguei até um ponto em que eu estava bem com a liderança da igreja. Agora já falou coisas que eu não gostei, tentou colocar alguma coisa que eu não gostei, o que eu vou fazer? Mudar para outro lugar. Nós vemos uma movimentação de pessoas. Por que a igreja crescia lá na igreja primitiva? Porque a movimentação não era de pessoas se mudando de um lugar para outro. Era a movimentação do Espírito Santo de Deus trazendo coragem para aqueles seguidores de Jesus Cristo. É diferente. Olha o texto que nós lemos. A igreja tinha paz e ela ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. Não era através das rusgas, né, das encrencas que tinham em ministérios, não. Ela ia se fortalecendo à medida que ela andava no temor do Senhor. E lá em Provérbios nós encontramos um versículo que diz que o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, crescendo, andando no temor do Senhor, o que é que eles adquiriam? Sabedoria. E com essa sabedoria que vinha dos céus. Eu costumo dizer que conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento você adquire, a sabedoria ela vem dos céus. Com essa sabedoria que vinha dos céus, eles se apegavam ao Espírito Santo, que era uma novidade ali para eles, né? Se apegavam ao Espírito Santo de Deus, e as pessoas eram encorajadas pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontecia com a igreja? Ela crescia, né? E pense bem, que não era um crescimento só numérico, era um crescimento em qualidade. Porque nós vamos ver mais para frente, né? Daqui a pouco a gente vai falar que os apóstolos, eles enviavam as pessoas, mas eles iam naqueles lugares. E onde eles iam, eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo de Deus. Quando elas recebiam, elas eram encorajadas, fortalecidas. Elas tinham aquela propulsão para seguir em frente. E é o que falta para as igrejas hoje. E quando eu estou falando agora igreja, são as pessoas que fazem parte da igreja. As pessoas estão vivendo pela emoção, estão vivendo pelas doutrinas de homens, esquecendo do ensinamento apostólico que está na palavra de Deus. Tá? Então, ore bastante a respeito disso, que mais para frente a gente vai ver também. Amém? Então, é isso que nós aprendemos quando nós vimos ali a respeito de Estevão, que eu já falei agora há pouco para vocês. No dia da execução dele, foi o primeiro mártir, as suas roupas foram colocadas justamente nos pés do perseguidor Saulo, que segundo a palavra de Deus, ele acompanhou o apedrejamento, consentiu, não é, com a morte de Estevão. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a palavra de Deus dizendo que o Evangelho se espalhava por muitos lugares, em muitos locais, não é? E a forte propagação do Evangelho de Cristo teve como consequência uma perseguição ainda mais severa e mais obstinada de Saulo de Tarso. Nós percebemos também que tanto quanto Saulo, ele era obstinado pela perseguição, nós vemos que os apóstolos, eles tinham zelo à missão que foi confiada pelo Senhor, né? Nós vamos ler, o Rogerinho vai colocar para nós ali, Atos 9, 31 e 32, nós vamos encontrar a menção sobre o crescimento da igreja e esse cuidado apostólico. Vamos lá? A igreja... Volta lá no primeiro. Aí no mesmo que nós vimos. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números. Pedro, pode ir para o próximo. Pedro viajava por toda parte e foi visitar um povo santo que vivia na cidade de Lida. Então, olha só, havia uma ânsia de perseguição por Saulo de Tarso. Nós vemos que os apóstolos também tinham um comprometimento e um zelo por aquilo que foi confiado a eles, né? O que eles faziam? A igreja começou a crescer, saía um ali daquele lugar onde eles estavam, voltava para a sua terra, levava a palavra de Deus, eles iam ver como é que estava crescendo aquele agrupamento de pessoas, não é? E tudo isso fazia com que a igreja crescesse sadia, que a igreja crescesse com um rumo, que a igreja tivesse um direcionamento. E em Atos, no capítulo 8, versículo 1, nós vamos encontrar, agora nós vamos falar
um pouquinho a respeito da perseguição. Nós vamos encontrar o versículo 1 de Atos 8, que fala que Saulo consentiu, ele concordou, ele aprovou o assassinato de Estevão. Olha só o que diz Atos 8, 1. Pode botar aí, irmão. Atos 8, versículo 1. Tá. Então, olha só, nós vimos que ele concordou, ele aprovou o assassinato de Estevão, né? E esse episódio da morte de Estevão foi ele que desencadeou tanto uma grande onda de perseguição contra a comunidade messiânica ali de Jerusalém, como a dispersão das pessoas que estavam lá. E segundo o que está escrito, com exceção dos apóstolos, todos os demais crentes foram dispersos para as regiões da Judéia e de Samaria. Vamos lá? É Atos. Esse mesmo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperasse com a visão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Amém? Então, essa dispersão, se você for estudar sobre a dispersão, você vai encontrar uma palavra, a palavrinha diáspora. E essa palavra diáspora, ela é justamente o sinônimo de dispersão. Quando você encontrar essa palavra, você entenda que foi a dispersão do povo. O que é dispersão? Foi uma expulsão forçada em razão do acontecimento que teve ali, naquele dia. Qual acontecimento? A morte de Estevão, que abriu a porta para que Saulo fosse perseguir com grande vigor a igreja do Senhor. E aí foi o início, então, da perseguição da igreja. Em Lucas 24, que nós lemos esses dias, e vai estar ali para você acompanhar, né? Lucas 24, 45 ao 47, nós encontramos Jesus conversando com os seus discípulos. E quando ele está conversando com os seus discípulos, ele disse assim com aqueles dois homens que estavam no caminho de Emaús. A Bíblia diz o seguinte: então lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Por que Jesus teve que abrir a mente? Porque eles não tinham recebido o Espírito Santo, que é o que traz o discernimento para as pessoas que amam o Senhor Jesus. Quem não tem discernimento, por isso que a palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Eles não conseguiam entender. Por quê? Porque não tinham o Espírito Santo de Deus. Então Jesus disse, depois de abrir a mente para que eles entendessem: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, Jesus diz para eles. E agora a gente vê aquilo que Jesus falou se concretizando. Estevão foi morto, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, deu instrução para os discípulos antes de subir aos céus. Mas Jesus disse que a mensagem do Evangelho, a mensagem do arrependimento para perdão dos pecados, seria proclamada. Como ela seria proclamada? Com que autoridade ela seria proclamada? Com a autoridade do nome de Jesus. Por onde ela seria proclamada? Por todas
nas nações. Começando por onde? Jerusalém. Começando por Jerusalém. E Jesus disse para eles: vocês são testemunhas dessas coisas. E o acontecimento que provocou a dispersão, como nós falamos, foi a morte de Estevão. Eu vou e volto bastante para a gente trazer para nós, para a gente conseguir captar a mensagem do Senhor. Então, enquanto os novos convertidos, eles foram dispersos e anunciavam o Evangelho em todos os lugares por onde eles iam, Saulo procurava destruir a igreja. E qual era a ação dele? Ele entrava nas casas, como nós lemos em Atos 9, versículo 1, ele entrava nas casas e arrastando para fora homens e mulheres que criam que Jesus era o Messias enviado por Deus. E aí ele lançava essas pessoas à prisão. Eles eram aprisionados. Imagina se o homem e a mulher de uma casa, os dois, andassem no caminho, crescem no Senhor, ficavam os filhos lá, sem ter o pai e a mãe como esteio, não é? Eles eram aprisionados, não é? E ele, para deixar tudo legalizado, conforme nós lemos em Atos 9:1, ele foi e procurou o sumo sacerdote, para que desse para ele cartas, para que ele fosse para Damasco, né? Para quê? Para agir perseguindo as pessoas que crescem no Senhor, aprisionassem as pessoas, trouxesse condenação sobre a vida delas. Em Atos que nós lemos, nós falamos que ele era motivado